Muito boa tarde a todas e todos. Para iniciar nossas atividades acadêmicas, nós gostaríamos de apresentar a vocês alguns apontamentos propostos a partir da leitura de Maria Helena Souza Pato. Pato teria sido conferencista aqui conosco hoje, mas está impossibilitada. Então, ela nos enviou algumas contribuições que serão lidas por Lígia de Souza Viegas. Então, eu gostaria de chamar a Lígia para subir aqui ao palco e ler para a gente, com o intuito de que essa leitura possa disparar toda a inspiração sobre a temática do nosso evento e possa inspirar nossos trabalhos ao longo desses dias. Ela enviou para nós um texto que ela produziu recentemente por ocasião dos 25 anos de publicação da produção do fracasso escolar. E nesse texto, ela começa chamando a atenção, e aí eu começo a leitura, que a elaboração do projeto de pesquisa que resultou na publicação de A Produção do Fracasso Escolar foi precedida de um longo período de leituras e reflexões a respeito das dificuldades de aprendizagem escolar de pobres, negros e mestiços e de suas causas, segundo concepções dominantes na literatura educacional e nas ciências humanas desde o final do século XIX europeu e que nas décadas de 1960 e 1970 teve ampla acolhida nos Estados Unidos no bojo da luta dos negros pelos direitos civis que lhes foram assintosamente negados. Inicialmente influenciadas pela concepção dominante das capacidades e habilidades individuais, raciais e de classe como constitucionais, ou seja, pré-determinadas geneticamente, a partir dos anos 1940, no interior das críticas ao preconceito étnico geradas pelos horrores da Segunda Grande Guerra, passaram a ser vistas no discurso oficial como resultado da interação de predisposições genéticas e condições ambientais. Me perdi. Base da chamada teoria da carência cultural, que dominou a política educacional norte-americana a partir das reivindicações do movimento negro. Resultados de pesquisas, então, realizadas por antropólogos, sociólogos, psicólogos, médicos, linguistas, reunidos em grupos multidisciplinares e criados por instâncias governamentais, somaram com a imagem negativa que se tinha desses segmentos sociais e concluíram que a estimulação necessária ao desenvolvimento da percepção, da cognição, da inteligência, da linguagem e da adaptação social era insuficiente nos primeiros anos de vida de crianças pertencentes a famílias supostamente sem cultura, portadoras de deficiências de linguagem e sem conhecimento dos cuidados necessários à criação dos filhos. Nas décadas de 60 e 70, o preconceito racial norte-americano deixou de lado a tese da existência de raças superiores e inferiores e passou a atribuir ao meio familiar culturalmente pobre a origem do mau rendimento escolar. Programas de educação compensatória dominaram a política educacional e, para compensar as deficiências dos alunos, dependiam da avaliação psicológica como garantia do sucesso do ensino. Nesse contexto, a psicometria tornou-se imprescindível à educação escolar. Criados na virada do século XIX, testes de avaliação quantitativa de capacidades e habilidades psíquicas deram na psicologia estatuto científico e a alçaram a ciência auxiliar mais importante da educação, não só porque capaz de identificar as deficiências dos alunos que deveriam ser levadas em conta na elaboração dos programas de educação compensatória para aquela população, mas também de encontrar as causas das dificuldades de aprendizagem em deficiências de inteligência, de habilidades específicas e de personalidade no aprendiz. Daí uma pergunta pertinente. Teoria da deficiência cultural, o racismo disfarçado? Esse foi o ponto de partida de um longo trajeto, que teve em A Produção do Fracasso Escolar um ponto de virada, que já vinha sendo anunciado em escritos anteriores, publicados na década de 80, nos quais eu fazia uma distinção fundamental entre as expressões dificuldade de aprendizagem, generalizada em documentos oficiais de secretarias de educação, nas falas de diretores e de professores da rede pública de ensino fundamental,
e em laudos emitidos por psicólogos, médicos e psicopedagogos para nomear os problemas escolares enfrentados por crianças moradoras em bairros pobres e favelas, e dificuldade de escolarização, que usei pela primeira vez para sinalizar que a origem desses problemas poderia ter outra fonte, a própria escola, em um artigo publicado em 1982, O papel social e a formação do psicólogo, contribuição para um debate necessário. Desde então, chamo a atenção para a importância de pensar a função política de médicos, psicólogos e psicopedagogos que, valendo-se de procedimentos de investigação inadequados, medicalizam as dificuldades de escolarização da maioria das crianças que frequenta a rede pública de ensino fundamental do país. Justificar a desigualdade social, estrutural em uma sociedade que nunca foi democrática, nem mesmo segundo os princípios do liberalismo político, atribuindo-as a deficiências individuais de capacidade. Explicações tidas como científicas, quando produzidas por pesquisadores e profissionais considerados oficialmente como os únicos competentes para desvelar as causas de fenômenos como as dificuldades de escolarização de crianças que frequentam as escolas públicas e que, ao responsabilizarem os seus usuários, justificam e legitimam a reprodução da desigualdade social. Restritas às primeiras camadas do real, ao empírico, ao imediatamente dado, geram pseudo-explicações que omitem dimensões econômicas, políticas e sociais do fenômeno essenciais à sua compreensão. Não passam, portanto, de ideologia, de ideias que não dizem tudo a respeito do objeto de estudo sobre o qual versam. De fato, desde a década de 60, quando essas técnicas estavam no auge nos Estados Unidos, porque a desigualdade de escolarização entre crianças e adolescentes negros e brancos precisava ser explicada de modo a não questionar a política educacional como instrumento de reprodução da estrutura de uma sociedade de classes, elas cumpriram um importante papel político ao atribuir essa desigualdade a deficiências psíquicas, individuais, avaliadas e média. A propósito, crianças brasileiras encaminhadas pelas escolas a especialistas, psicólogos, médicos, psicopedagogos, recebem diagnósticos que ignoram as contradições e concepções polêmicas a respeito da natureza do ensino, implícitas nos artigos e parágrafos constitucionais que se referem à educação, nas leis de diretrizes e bases da educação nacional e nos projetos de ensino das secretarias de educação estaduais e municipais, que entendem como aplicação de técnicas que resultem em rapidez e eficiência nos termos da concepção taylorista da segmentação do trabalho em nome do aumento da produtividade. Nessa direção, a cada nova gestão, introduzem-se novas técnicas de alfabetização, mas os resultados, ano após ano, década após década, provam que o tecnicismo não é o caminho que levará à superação do fracasso escolar da escola fundamental pública no nosso país, salvo exceções que confirmam a regra. A esse respeito, se poderia dizer mais. A sucessão de técnicas salvadoras impostas aos professores não produz o resultado anunciado porque os atropela, os reduz a operários de uma linha de montagem, cujo produto será avaliado por critérios quantitativos que resultarão em números que justificarão a adoção de novas técnicas impostas às escolas da noite para o dia e sob a forma de pacotes pedagógicos. Nesse cenário, os professores não conseguem construir um saber fazer que resulte da discussão coletiva das mudanças que lhes foram impostas, saber fazer que tenha a sua marca pessoal e muito menos de participar da construção de um fazer saber que resulte da discussão coletiva das mudanças que lhes foram impostas com os colegas e com os técnicos das secretarias. Não só os alunos são tratados como coisas, os professores também. A identificação das causas de supostas dificuldades de aprendizagem da maioria do alunado das escolas públicas fundamentais brasileiras, leia-se, fracasso da política educacional e da rede escolar submetida a seus ditames, é a atribuição de especialistas
formados para ignorar o que se passa no chão da escola e a se limitarem a fazer diagnósticos, ou seja, procurar distúrbios e incapacidades individuais físicas e sensoriais, intelectuais e neurológicas, emocionais e de ajustamento, como hiperatividade, distúrbios de atenção, deficiências mentais, dificuldades psicomotoras, desinteresse e delinquência nos alunos rotulados como fracos, especiais ou incapazes nas escolas. Na raiz desses distúrbios, uma força-tarefa multidisciplinar de cientistas apontou, na década de 1960, ambientes familiares carentes de cultura, com destaque para o atraso do desenvolvimento intelectual causado pela deficiência de linguagem dos que habitam os guetos. Mais uma prova de que o entendimento das verdades da ciência não pode dispensar a estrutura econômica e social em que são produzidas. Basta ler a história de Nailton, uma das 4 crianças multirrepetentes com quem convivemos em 1983 e 1984. Nailton resume sua insatisfação com a rotina das salas de aula com perspicácia que anula os diagnósticos da escola e dos médicos e psicólogos que o examinaram e concluíram que se tratava de um débil mental, um portador de dificuldades de raciocínio e de coordenação motora e de apatia, de incapacidade de atenção e concentração e alheio ao que se passava em sala de aula. São várias as passagens em suas falas e nos temas dos desenhos que desmentem tudo isso. 25 anos depois, aos 34 anos, entrevistado por Daniele Amaral em sua pesquisa de mestrado, que teve o propósito de obter informações sobre os rumos das vidas das 4 crianças multirrepetentes que fizeram parte de nossa pesquisa, ele inicialmente insiste em se culpar pelo seu rendimento escolar e por ter abandonado a escola na 5ª série, depois de muitas reprovações. Entretanto, ao final da entrevista, sentiu-se à vontade para criticar a escola pelo acontecido, não só se referindo a uma professora que agredia fisicamente os alunos e os humilhava, mas resumindo, novamente com inteligência comprovada, a essência do processo de produção de seu fracasso pela escola que o estigmatizou como deficiente mental. Depois que taxa, já era. Hoje, ele tem a nítida consciência de que, uma vez qualificados, classificados e julgados como incapazes, os alunos não têm saída. Não faltam novas concepções da relação professor-aluno e de medidas de democratização da escola que superem os obstáculos que impedem o ensino e a aprendizagem e que resultem do envio de alunos que não aprendem e não obedecem a especialistas encarregados de estigmatizá-los. No entanto, essas alternativas são ignoradas por burocratas de secretarias de educação estaduais e municipais que, fechados em seus gabinetes, contribuem para a situação catastrófica do ensino fundamental na maioria das escolas da rede pública do ensino fundamental no Brasil. Para encerrar essas reflexões, reproduzo o que escrevi num texto publicado em 2008. Apesar de todos os pesares, é justo registrar também que, nesse momento, em vários pontos do território nacional, dentro e fora das escolas, certamente estão acontecendo experiências de educação do educador e de educação popular que, na contramão de estratégias políticas de controle do conflito social por meio de promessas mentirosas de redenção dos pobres, põe no centro do grupo de grupos dialógicos o pensamento crítico como instrumento de combate dos que querem justiça porque têm dignidade como seres humanos que são.